Olá, amigo e amiga, seja bem-vindo a mais um encontro aqui da nossa Semana de Família, a Semana o Refúgio. Espero que você continue recebendo as bênçãos do céu, porque é isso que Deus quer. Deus quer abençoar o nosso lar para que nós consigamos viver felizes com o nosso cônjuge e também consigamos educar bem os nossos filhos para esta vida e para a vida futura. Eu não tenho dúvida que Deus está guiando o seu lar e Ele quer continuar guiando no meio das tormentas para um dia estarmos no céu ao lado dele. Amém? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia para estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor e é um texto bastante sensível da palavra. Lucas capítulo 15, verso 11, é a famosa parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11 e os versos seguintes nós vamos ler. Antes disso, vamos falar com Deus, pedir a iluminação do seu Santo e Bom Espírito. Querido Deus, mais uma vez te pedimos que ao abrir a Tua palavra, o Teu Espírito fale ao nosso coração. Ele abra os nossos sentidos, Ele abra a nossa mente para compreender a Tua vontade para com a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Nos dá essa graça e essa força e que o nosso coração, Senhor, possa se conectar ao Teu, para termos a devida sensibilidade para dirigirmos bem o nosso lar. É o que nós te pedimos em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Lucas 15, verso 11 fala assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. Nós iremos só até aqui. Querido, o que é um filho pródigo? Qual o contexto dessa passagem que nos leva a dizer que esse filho era um filho perdido? Era um filho que estava fora do sentido, fora da realidade. Primeira coisa, nós vemos aqui um pai que ama. Um pai assim tão amoroso que no contexto ali de Israel, um filho nunca podia pedir a herança para o pai em vida. Se ele fizesse isso, o pai podia pegar o filho pelos cabelos, levar até o centro da cidade, contar a história ali para os anciãos e ele estava autorizado pelos anciãos a matar o filho de desgosto. Ele podia apedrejar o filho pelo que o filho, a consequência que o filho trouxe para a sua família. Outra coisa que chama a nossa atenção é que nenhum daqueles bens era do filho, tudo aquilo era do pai. O pai não tinha nenhuma obrigação de deixar aquilo para o filho, ele deixaria se quisesse ou se pudesse. Mas o filho vai e diz o que para o pai? Pai, me dá a parte que me cabe, que me corresponde. Ora, não era dele. Uma outra coisa também que nos chama a atenção é que o pai era tão bondoso, isso é, o pai era tão diferente daquilo que o filho pensava, que o pai fez o quê? Além de não matar o filho, além de não deserdá-lo, o pai vai, reparte os bens para os 2 filhos e permite que o filho faça aquilo que ele desejar, lhe dá a liberdade para escolher. E o filho faz o quê? Para não ficar ali ouvindo o pai falar no ouvido. A Bíblia diz que poucos dias depois, ele pega tudo que tem, vai e vive de uma maneira absolutamente irresponsável, negando todos os valores que recebeu do seu pai e da sua mãe. Querido, nesse instante eu quero falar sobre a crise de se ter um filho pródigo. Vamos, em primeiro lugar, definir o que é uma pessoa pródiga, o que é um filho pródigo. O filho pródigo é aquele que rejeita os valores que os pais passam, de forma especial os valores cristãos. Vou lhe dar alguns exemplos. São aqueles filhos que já na sua adolescência eles começam a beber. Existem aqueles filhos que escondidos começam a fumar. Os pais nem imaginam e nem sabem, mas ele está fumando pelos cantos, fazendo aquilo que os pais tantas vezes aconselharam para não fazer. Um filho pródigo também é aquele que começa a usar drogas. E aí é mais difícil ainda de perceber a situação. E muitas vezes quando os pais percebem, o filho já está afundado e já muitas vezes não tem mais nem o que fazer. Existem aqueles que vão para baladas, vão para festas. Existem aqueles filhos que escutam tantos pais falarem desde a infância, filho, toma cuidado, não faça sexo fora do casamento. Mas eles esperam, por exemplo, isso eu escutei muitas vezes os meus alunos falarem, tem filhos que esperam os pais saírem de casa e ir para o trabalho. Eles chegam da escola, trazem a namorada e transam lá em casa. Tem uma vida sexual livre, muitas vezes engravidam, trazem consequências terríveis para a sua vida. Existem aqueles que vivem uma vida antissocial, começam a roubar,
sem necessidade nenhuma. Começam a praticar atos criminosos no bairro, começam a bater em pessoas, começam a botar fogo em casas e coisa que o valha. Finalmente existem aqueles que abandonam a igreja. Eles olham para a religião e falam assim, não, pai, isso aí não é comigo, eu não quero viver isso, o senhor vive isso com a minha mãe, o senhor continua sendo assim, mas isso não vale mais para mim. Foi legal quando eu fui na minha infância, mas para mim, como adolescente, como jovem, como adulto, isso não tem a menor importância na minha vida. Claro que isso sempre traz dor e pesar para o coração de um pai. A primeira pergunta de um pai que tem um filho pródigo é a seguinte, pastor, de quem que é a culpa? A culpa é minha, a culpa é da minha esposa? Por mais que nós, pastores, expliquemos, os pais muitas vezes dizem assim, não, pastor, o senhor está falando isso só para consolar meu coração. Mas com certeza a culpa é minha. Eu queria só, pai, que você meditasse numa coisa. Como assim a culpa é sua? Todos nós escolhemos o caminho que vamos trilhar. E a Bíblia dá exemplos claros que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou se não quase todas as vezes, a culpa não é dos pais. Eu lhe pergunto, qual era a culpa de Adão quando Caim decidiu matar o seu próprio irmão? Ora, segundo aí os humanistas, aqueles que gostam de olhar assim, o ser humano é bom, mas ele se torna mal por causa do meio? Ora, vamos olhar a vida de Caim. Caim morava num mundo perfeito. Caim não tinha problemas, comparado à vida que nós temos hoje. Caim não tinha a televisão mostrando aí, a mídia mostrando as coisas ruins para influenciar alguma coisa de ruim na sua vida. Ele também tinha ali a presença do Éden, que estava ainda na terra. Ele nunca duvidou de que Deus existisse. E mesmo assim, ele teve a capacidade e a coragem de matar o próprio irmão, que não fez nada de mal. Um outro exemplo claro foi Eva. A mãe de Caim foi feita perfeita e morava num lugar perfeito, quando esse mundo não tinha pecado. Qual foi a culpa de Deus? Nenhuma, mas Eva escolheu pecar. O exemplo clássico que nós temos é Lúcifer. Lúcifer foi feito perfeito, morava no céu, servia face a face o próprio Deus, e mesmo assim, ele se tornou o ser, pelo nome diabo, que quer dizer o quê? Adversário de Deus. Se tornou o maior oponente do próprio Pai, que era o Deus eterno, aquele que criou a todos nós. Por isso, querido pai, eu queria te dizer uma coisa, você pode até ter contribuído para o seu filho ter se tornado um delinquente, ou ter se tornado um antissocial, ou ter se tornado um filho pródigo. Mas lembre-se, você não determinou isso. Quem determinou isso foi a própria criança, é a pessoa quem escolhe. Porque ela podia escolher ter sido boa, mas escolheu, infelizmente, ter um comportamento ruim e ir nessa direção. Claro que nessa semana nós estamos procurando um refúgio, nós estamos procurando uma paz, uma serenidade diante da tormenta. E eu queria dizer uma coisa para você, querido pai. Se você tem um filho pródigo, tome bastante cuidado. Existem atitudes que você precisa tomar. E a primeira delas é tomar uma atitude dentro da sua casa. Eu quero deixar alguns conselhos práticos e rápidos. Se você tem um filho pródigo dentro de casa, você precisa olhar para ele e dizer o seguinte, filho, tudo bem, você escolheu isso para a sua vida? Ok. Mas para você continuar morando aqui em casa, existem algumas regras claras que eu quero colocar para você. Lembre-se, pai, tem alguns pais que pensam assim, mães, né? Principalmente. Não, sabe, eu tenho que afrouxar porque senão é aí que ele vai embora. Pelo contrário. Para que a criança possa sentir vontade e necessidade e ela possa saber que ela tem um porto seguro, nós precisamos ser firmes, continuar firmes nos nossos princípios. Ninguém vai voltar para aquilo que já se tornou o quê? Corriqueiro, normal, onde eu posso fazer tudo. Todo ser humano precisa ter um refúgio na sua vida. E o melhor refúgio é o nosso lar. O lar que tem regras, que obviamente ainda ama o Senhor. E quando Deus tocar no coração dessa criança, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, quando ele for um adulto, pode ser daqui 50 anos, não importa. Ele sabe, eu tenho que voltar para aquela realidade, onde eu amava a Deus, onde eu podia buscá-lo em inteireza de coração e Deus me aceitava. Não é fácil ter um filho pródigo, um filho que recusa os valores cristãos, que vai cada vez mais longe daquilo que os pais pensam que seria o ideal para a sua vida. Os pais sofrem, os pais padecem, os pais choram, muitas vezes oram de joelhos no chão. Mas lembre-se, é possível vencer, mesmo apesar dessa tormenta. Por meio do poder e pela graça de Cristo, por meio da intercessão e por meio também de uma atitude firme
em relação aos princípios, é possível um dia esse filho voltar para os braços do Senhor e também da sua família. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer esse milagre para você e para mim. Então entregue o seu coração a Cristo, espere no Senhor, de braços abertos, e um dia Deus trará seus filhos para você. Deus abençoe para isso também. Muito sucesso.